Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes no santuário, irmãos e irmãs, celebrando conosco através das redes sociais. Num piscar de olhos, já estamos em outubro. E esse mês de outubro na igreja, a Igreja do Brasil, nós rezamos e voltamos o nosso olhar para as missões. É o mês missionário. E todos nós, cristãos, batizados, somos chamados a ser missionários, porque nós levamos a palavra de Jesus por onde nós formos. Aqui na igreja nós nos encontramos para celebrar a Eucaristia, para nos alimentar da sua palavra, alimentarmos do pão eucarístico, para criarmos coragem, entusiasmo, ânimo para a nossa missão. Papa Francisco lembra: eu sou uma missão nesta terra e para isso estou neste mundo. Todos nós temos uma missão aqui, independente da vocação que nós temos, seja uma vocação religiosa, matrimonial, consagrada, leigo, seja gente criança, jovem, adulto ou idoso, temos uma missão, somos missão nesta terra e para isso estamos neste mundo. Este horizonte deve estar sempre presente diante do nosso olhar. Iniciamos o mês de outubro, neste domingo, celebrando Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, uma santa que muito nos inspira a trilhar o caminho de Jesus. E nas leituras que nós ouvimos, nós somos chamados a pensar no modo, na maneira como nós respondemos este convite que Jesus nos faz. O Padre Zezinho tem uma canção que não é muito conhecida, mais nova, ele diz mais ou menos assim: a palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. Então nós estamos diante desta palavra que nos desinstala, que nos faz refletir e pensar e mudar a nossa maneira de viver e agir. Jesus, de uma maneira muito simples, mas ao mesmo tempo profunda, conta-nos uma história, uma parábola hoje, que olha, coloca a gente com a pulga atrás da orelha. Diz lá que o pai tinha 2 filhos, e esses 2 filhos receberam um pedido, um convite do pai, para trabalharem na vinha, na sua plantação de uvas. Aí ele fala com o filho, com o primeiro filho, e aí o filho diz: hoje eu não quero. Mas depois ele muda de opinião e vai. O outro, quando escuta o convite do pai, com muito entusiasmo, fala: eu vou, mas não vai. Isso, nós mineiros somos mestres para entender isso. Se você convidar alguém, a pessoa falar, vai, ela vai. Se a pessoa falar, vou pensar, ela não vai. Quando a gente recebe um pedido do pai, da mãe, da avó, do avô, vai lá no mercado para mim, às vezes a gente vai com tanta má vontade, né? Ou às vezes até vai, mas vai obrigado. É isso que Jesus nos faz refletir hoje. Nós não podemos fazer as coisas por obrigação. Eu não posso vir à missa por obrigação. Eu não posso rezar por obrigação. Eu não posso fazer o bem por obrigação. Eu faço essas coisas porque eu sei que isso pode mudar a minha maneira de viver, de pensar, de agir para melhor. E aí a gente entra na perspectiva do amor. É o amor verdadeiro, é o amor de gestos concretos, que nos faz olhar para a vida com um olhar diferente.
E ao longo da nossa travessia, da nossa vida, nós vamos percebendo que nós somos bem parecidos com esses dois filhos da história que Jesus conta, não é verdade? Ora a gente parece com o primeiro, ora a gente parece com o segundo. E ao escutar essas palavras de Jesus, nós podemos pensar na liberdade que o Pai deu para os filhos e dá para nós. Ele não obriga nenhum dos filhos nem a ir nem a ficar. Ele deixa os filhos fazerem aquilo que acharem mais importante, ir ou ficar. O Pai dá liberdade para nós, mas Ele nos aponta o melhor caminho. E aí nós podemos pensar nas nossas escolhas. É fácil dizer sim, é fácil dizer não. Dói depois do sim, dói depois do não. E aí, só que Jesus, ou a palavra da liturgia da igreja hoje, não quer que a gente fique apenas olhando para esses dois filhos. Há um terceiro filho, e é para esse filho que nós precisamos manter fixo o nosso olhar. Este filho é Jesus. É a Ele que nós temos que dirigir a nossa atenção. É a Ele que nós precisamos seguir o exemplo. E São Paulo, na segunda leitura, vai deixar isso bem claro para nós. Tende em vós os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Olha que profundo. Ter os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Mas aí a gente pode pensar assim: nossa, mas eu tenho tantas imperfeições, eu tenho tantas limitações, eu tenho tantos defeitos. Mas na verdade a gente não pensa em nós, né? A gente vai pensar assim: nossa, o Padre Yuri falando essas coisas, quem é ele para falar isso? Tanto de defeito ele tem. Fulano, lá na igreja, lendo, ministro, cantando, seminarista. Nossa, ele não é exemplo. E a gente não é exemplo mesmo não. O exemplo é ele. São Paulo não fala, tende em vós os mesmos sentimentos que eu tenho. É isso que ele fala? Não. Tende em vós os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. E cada um vai fazer o seu caminho. Não compete a mim julgar o caminho do outro, porque nós também vamos errar, da mesma maneira que o outro vai errar. Mas o outro também vai acertar, da mesma maneira que nós também vamos acertar. E olha, vamos pegar o nosso folheto aí na segunda leitura. Olha o que São Paulo diz a partir do versículo 3. Nós vamos ler juntos. São Paulo está falando isso para cada um de nós. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. E aí São Paulo vai falar quais eram os sentimentos de Jesus: paixão, compaixão, misericórdia, perdão, ternura, amor. E ele vai lembrar que Jesus Cristo era tão grande, porque era Filho de Deus, mas ele não fez disso uma usurpação. Ele não fez disso uma vanglória, mas ele se humilha até a morte de cruz. Ele se rebaixa para vir ao encontro de cada um de nós, fazendo-se obediente até a morte. Então é este caminho que nós precisamos trilhar. Santa Teresinha do Menino Jesus, que hoje celebramos, na sua História de uma Alma, que é o seu diário espiritual, ela vai apresentar um caminho que ela chama de pequena via para seguir a Jesus Cristo. E essa pequena via de Santa Teresinha se resume numa palavra: aprender a amar como Jesus amou. E ela vai dizer coisas maravilhosas, como por exemplo: nada é pequeno se é feito com amor. Vamos repetir essa frase de Santa Teresinha?
Nada é pequeno se é feito com amor. É o amor que é o diferencial. A gente estava até conversando isso outro dia. Quando alguém faz uma comida gostosa, a gente elogia a pessoa e pergunta: qual é o segredo? A pessoa fala: não tem segredo, é o amor. O amor, não o amor de palavra da boca para fora, mas o amor de cuidado, de atenção, de gestos concretos mesmo. É isso que Jesus quer que nós façamos. Esse caminho não é complicado, nós é que dificultamos as coisas. Então nós vamos pedir a Jesus hoje que Ele nos dê esta graça de termos os mesmos sentimentos dEle. E cada um sabe o que precisa aprender mais com Jesus. Por isso que a gente pode rezar todos os dias: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E aí a gente vai pedir se a gente precisa melhorar mais na capacidade de perdoar, na capacidade de amar. Cada um vai encontrar na sua oração aquilo que precisa aprender com Jesus. E aí a gente vai conseguir dormir mais feliz, viver mais feliz, como a gente canta nessa canção que a gente aprendeu quando crianças e que nós vamos concluir cantando juntos. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar o fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Jesus, manso e humilde de coração,